Olá a todos, o meu nome é Vera Cardoso. Sejam bem-vindos ao vídeo 100 das lendas, mitos e tradições de Portugal. Estamos na praia da barragem de Alfaiates. Aqui a poluição é zero. É um local que, apesar de ser pouco turístico e que muitos de vós provavelmente desconhecem, vale a pena visitar. Tudo à nossa volta é fantástico e as águas límpidas e verdadeiramente não poluídas são o ex-libris de toda esta área. E aqui vamos então apresentar o nosso episódio número 100. Para ele trago 7 lendas. 7 lendas que têm um pouco à sua mistura a nossa história, a nossa arqueologia, as nossas tradições. Estão prontos? Sim? Vamos lá então. Nada se faz sem conhecimento, e o conhecimento esse vamos buscá-lo à voz das gentes do povo. Há um lugar na Raia, a Serra das Mesas, onde o povo das aldeias de Foios e da aldeia de Bispo diz que por ali se esconde um grande tesouro dos mouros. Quando Dom Afonso Henriques conquistou estas terras, as hordas militares que o seguiam, lutando contra os infiéis sarracenos, deixaram marcas nas pedras. Estas marcas são o que resta de uma fronteira que se quer de Portugal. Conta ao povo que os mouros, ao verem as suas vidas ameaçadas, antes de fugirem, terão escondido os seus tesouros, as suas riquezas, no alto desta serra. Como as pedras em granito de todas as formas eram muitas e por vezes semelhantes, deixaram os mouros marcas em forma de cruz ou em forma de covas de todos os tamanhos. Assim, nunca mais se esqueceriam do lugar das suas riquezas. Não voltando jamais a estas terras, deixaram aqui ficar os seus tesouros. E agora, quem cá vive sabe, porque a memória foi preservada ao longo dos séculos. Procura-me e me encontrarás. Lisboa é a cidade das 7 colinas. Todos sabem, mas ninguém se pergunta porquê. Antes de Viriato, muito antes, na antiga região de Ofiusa, quiseram os deuses que Ulisses e os seus homens deixassem o mar para virem à terra abastecer-se. Naquele lugar vivia um povo que a lenda diz que tinha o dom de se transformarem em serpentes, principalmente a sua rainha, que era a mais poderosa. Ofiusa era o seu nome, e reza a lenda que quando viu Ulisses, a rainha se terá apaixonado perdidamente por ele, fazendo-o prometer que ficava e que se casaria com ela, e lhe daria abrigo a ele e aos seus homens no cimo da colina onde vivia.
Ulisses terá fingido durante um tempo que também estava apaixonado por ela, até conseguir encher a sua embarcação de água e mantimentos. Um dia, enquanto a rainha Ofiusa estava a descansar na sua colina, Ulisses e os seus homens fugiram para o mar. Quando a rainha se apercebeu, transformou-se imediatamente numa enorme serpente, que até ao rio foi serpenteando, com a esperança de conseguir parar Ulisses, mas não o conseguiu. No entanto, atrás de si deixou as 7 colinas que agora são Lisboa. Durante a crise de 1383-85, que opunha Dona Beatriz, casada com o rei de Castela, e o nosso Dom João I, o castelo de Monsaraz não sabia de que lado havia de ficar, porque estava muito perto da fronteira e receava que os espanhóis os atacassem. O seu alcaide decidiu então por fim que iria ficar do lado de Dona Beatriz e não prestou vassalagem a Dom João I. Um dia, em Évora, Dom João mandou chamar Dom Nuno Álvares Pereira e pediu-lhe que tomasse o castelo de Monsaraz e castigasse o seu alcaide. Dom Nuno foi tentar fazê-lo, levando consigo um pequeno exército. Mas não era fácil, porque o castelo estava muito bem protegido e eles não conseguiram lá entrar, sem nenhuma artimanha. Depois de umas noites a pensar, o futuro santo condestável teve uma ideia. Pediu a um lavrador, que vivia ali perto, que lhe emprestasse 6 vacas, que parecessem mansas, mas ao longe, porque ao perto teriam de ser loucas. Numa noite de lua nova, foram deixá-las ao pé do castelo, fingindo que se iam embora na manhã seguinte. Os soldados do alcaide, que já estavam há muitos dias sem comer, parecendo-lhes que o inimigo se tinha ido embora, decidiram ir buscar as vacas. Mas assim que abriram as portas do castelo e se aproximaram dos animais, elas começaram a correr desenfreadas e os soldados foram logo atrás delas. Isso deu tempo para que o exército de Dom Nuno, que estava escondido, conseguisse entrar no castelo e o reconquistasse. Valeu-lhe a loucura daquelas vacas. Contam as gentes da Raia do Sabugal que antigamente existiam muitos lobos nestas terras. Durante o inverno, tinham de proteger todo o povo e os animais dentro da área das aldeias para não serem atacados pelos animais selvagens. Até contavam a história de um homem que, deambulando de noite sozinho, foi atacado por uma alcateia e comido. Só sobraram os pés. Mas para além desta, há muitas histórias por aqui, e a verdade é que raramente as coisas corriam mal. Ser pastor é trabalhar de sol a sol, e o gado torna-se um pouco parte da nossa família. Porém, quando se trata de ataques de animais selvagens, ou mesmo de supostos ataques, nem sempre é com pastores as histórias todas. Dizia não, foi verdade. Um homem chamado Timateus que se viu aqui apertado com os lobos e teve que subir para um penedo e um isqueiro, eles chamavam de isqueiro. Eu só tinha coisas isqueiros de média. Era mecheiro. Ou mecheiro. E riscado a cara até de dia. Ali está um puxar ali, não vê que está este pinho aqui. Vê ali uma coisa preta, ali naquele é que foi. Diziam que ali é que tinha subido o homem
pôs o carrego, deixou o carrego, e o carrego pôs o pé no carrego e desceu por cima. Dizem os franceses da Bética que os romanos são loucos. Loucos ou não, a verdade é que construíram o maior império do mundo. Povo culto, conhecedor de arquitetura, táticas militares, literatura, artes, história e muito mais. Tinham, como todos os povos têm, as suas crenças e crendices. Portugal está cheio de vestígios arqueológicos desta grandiosa época. Pontes, estradas, templos, vilas e cidades. Mas também está cheio das tradições que cá deixaram quando conquistaram toda a Ibéria. A mais famosa das tradições é a lenda do rio Lima. Diz que aquele rio era rodeado por uma paisagem maravilhosa, repleta de flores. Um dia, quando aos campos deste rio chegaram as legiões romanas, ficaram maravilhadas com a bela paisagem e logo se lembraram da história do rio Letes, que na sua mitologia falava de uma beleza igual. Porém, dizia também que o homem deveria temer o que lhe aconteceria caso decidisse atravessar o rio para a outra margem. Como tinha de atravessar o Lima, e vendo que os seus homens lhe começavam a chamar de Rio do Esquecimento, o general Brutus decidiu fazer o que todos os comandantes deveriam fazer: dar o exemplo. Pegou num estandarte e atravessou o rio. Já do lado de lá, começou a chamar um a um os seus homens pelo próprio nome. Dessa forma mostrou-lhes que o Lima não era o Rio do Esquecimento e que não precisariam de ter medo de o atravessar. Hoje, para além dos vestígios arqueológicos que possuímos um pouco por todo o país, temos também locais como o Aquas Veritas que relembram um pouco a história, as tradições e a vida social dos romanos. A história de amor que mais marcou Portugal foi a de Pedro e Inês. O infante Dom Pedro era filho de Dom Afonso IV, rei de Portugal. Quando casou com Dona Constança, esta trazia consigo algumas damas de companhia. Entre elas vinha Dona Inês de Castro. Conta ao povo que Dom Pedro e Dona Inês se apaixonaram à primeira vista e viveram um amor proibido. Quando Dona Constança morreu, Pedro decidiu ir viver com Inês e com os seus 3 filhos como marido e mulher, nos Passos de Santa Clara, em Coimbra. Entretanto, seu pai, Dom Afonso IV, começou a ser pressionado pelos nobres na corte, que não queriam uma castelhana como mulher do infante. O rei de Portugal acabou por ceder e um dia, estando Dom Pedro ausente, mandou assassinar Inês à frente dos próprios filhos. Louco de dor, Dom Pedro liderou uma revolta contra o próprio pai, nunca o perdoando pelo assassinato da esposa. Quando Pedro subiu ao trono, mandou capturar todos aqueles que participaram no homicídio. Diz que com a ajuda de um monge seu amigo, provou que Inês fora sua esposa, tendo-se casado em segredo. Mandou ir buscar os restos mortais, colocando-os no trono, e coroou a rainha de Portugal. Aos seus assassinos, mandou beijar a mão do cadáver, tendo de seguida mandado arrancar-lhes o coração. Hoje, Pedro e Inês descansam nos seus túmulos no mosteiro de Alcobaça, até ao dia em que ressuscitarão e se voltarão a ver.
A Capela dos Ossos em Évora é um dos lugares mais emblemáticos de Portugal. As suas paredes foram revestidas com ossos humanos e à entrada temos uma frase em jeito de aviso: "Nós, os ossos que aqui estamos, pelos vossos esperamos." Os frades franciscanos que no século XVIII decoraram desta forma a capela, com centenas de ossos de antigos cemitérios de Évora, colocaram ali também, pendurados, 2 corpos, um adulto e uma criança, cujos cadáveres foram preparados e mumificados. Ao longo dos anos começou a surgir na voz do povo a história macabra destes 2 seres humanos. Diz que são um pai e um filho que em vida maltrataram a mulher ou mãe. Aquela, já às portas da morte, amaldiçoou-os, dizendo que quando morressem, os seus corpos não se decompariam. Esta história mantém-se até hoje no lugar. Porém, estudos recentes concluíram que se tratam de 2 cadáveres femininos. Uma mulher com cerca de 40 anos e uma criança com 2 anos. Ninguém sabe por que aqui estão, mas o povo continua a preferir a lenda. Espero que tenham gostado. Muito obrigada pela vossa companhia uma vez mais. E não se esqueçam, venham até aqui, venham até Alfaiates, venham conhecer esta maravilhosa praia. E esperemos que os próximos 100 tragam muito mais histórias para vocês. Até à próxima!